E a primeira delas é o seguinte: sabe por que a poupança não é um bom investimento? Bom, é o seguinte, pessoal. A poupança ainda é uma das aplicações mais tradicionais do Brasil e tem uma série de motivos que explicam isso. Por vezes, as pessoas não sabem fazer diferente e acabam ficando ali no que já conhecem. Tem até um viés dentro de finanças comportamentais que explica isso, que chama viés do status quo. É muito mais fácil manter ali no que a gente já está fazendo. Além disso, pessoal, a gente tem que olhar um pouco no retrovisor e pensar no histórico de investimentos do Brasil. E por que eu divido isso com vocês? Lá atrás, o mercado financeiro era naturalmente muito menos desenvolvido do que ele é hoje. E aí, o que isso significa? Que antes as pessoas não tinham tantas possibilidades de investimentos. Esse mercado, por vezes, também era menos acessível, então eu precisava de valores muito altos e aí a poupança era mais democrática. Então, tudo isso ajuda a explicar por que a poupança ainda é o investimento mais utilizado pelos brasileiros. Mas a pergunta que veio aqui para mim é: por que a poupança não é um bom investimento? Vamos entender primeiro como que funciona a rentabilidade dessa poupança. E aqui, um primeiro ponto para esclarecer: não é uma rentabilidade fixa. Quanto que a poupança rende? Você tem essa resposta aí na sua cabeça? Muitas vezes eu escuto, é 0,5% ao mês. Será que você trouxe esse número? Te digo que não. Ou te digo melhor que depende. E depende do quê? Da nossa taxa básica de juros. A taxa básica de juros do Brasil é a taxa Selic, pessoal. E aí, a depender do quanto está a Selic, isso vai determinar como a poupança rende. Quando a Selic sobe, e o que significa sobe? Estar acima de 8,5% ao ano, que é a realidade nesse momento que a gente está gravando, né, esse conteúdo. Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende um valor fixo, que é 6,17% ao ano mais a TR. Isso basicamente dá aquele número que muitas pessoas têm na cabeça de 0,5% ao mês. Então, atualmente, como a Selic está acima desses 8,5%, realmente a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial, que em geral a gente conta ela como zero. Ela é muito baixa ou zero mesmo. Mas, como eu disse para vocês, nem sempre a poupança rende nesse nível. Quando a Selic cai e vai abaixo de 8,5%, a poupança cai junto. Ela passa a render 70% da taxa Selic. Vamos trazer uns números para a gente entender um pouco melhor? Se a Selic estiver em 5%, a poupança vai render 70% disso, ou seja, 3,5%. Então, olhem só como a poupança é ordinária. Quando a Selic sobe, ela trava. Ela vai render no máximo aqueles 0,5% ao mês. Mas quando a Selic cai, o que acontece com a rentabilidade da poupança? Cai junto. Então, o primeiro ponto para vocês entenderem por que a poupança não é um bom investimento é porque ela rende pouco. E quando a gente pensa em render pouco, um ponto muito importante para todo mundo ter no radar é: o nosso dinheiro perde valor ao longo do tempo. O que R$100 compram hoje não é a mesma coisa que R$100 vai comprar no ano que vem, por exemplo. Então, a gente precisa corrigir o nosso capital pela inflação. E por vezes, gente, a poupança não ganha nem da inflação. Então, ela traz uma ideia ilusória ali, por exemplo, eu tinha R$100, rendeu na poupança, agora eu tenho 106. Você acha que você está ganhando dinheiro, mas a realidade é que isso não supriu nem o poder de compra, nem a inflação do período. Então, no fim das contas, mesmo que o valor esteja maior, não significa que você conseguiu manter ou aumentar o seu poder de compra. Então, primeiro ponto, porque a poupança é ruim, porque a rentabilidade dela não é legal. Além disso, pessoal, quando a gente pensa nessa questão da poupança, tem alguns pontos que as pessoas trazem assim: mas ela é isenta de imposto de renda. Então, é um investimento que eu não tenho que pagar imposto. Verdade, mas isso não quer dizer que não hajam alternativas que você também esteja isento de imposto de renda, mas que têm características melhores. Da mesma forma, a pessoa pode falar assim: tá, Sabrina, mas na poupança eu consigo resgatar quando eu quiser. E aqui eu já quero puxar outro ponto negativo da poupança, que é o seguinte:
Quando você investe na poupança, a rentabilidade só vem a cada 30 dias, que a gente chama de fazer aniversário. Então, se eu coloquei no dia 6 de janeiro, só no dia 6 de fevereiro, que eu vou ter a minha primeira rentabilidade. Isso significa o seguinte, se no dia 3 de fevereiro, quase um mês depois, mas ainda não deu um mês, você resgata aquele dinheiro da poupança, você vai levar exatamente o mesmo tanto que você colocou. Então, você perde toda essa rentabilidade do período, porque efetivamente não deu 30 dias. Outro exemplo, se você deixou ali na poupança durante 86 dias, você só vai levar rentabilidade de 60, porque não completou os próximos 30 dias para chegar nos 90. Então, outro ponto bastante negativo que a gente tem dessa aplicação, ao contrário de muitos outros investimentos no mercado, é que a rentabilidade não é diária. Ela acontece apenas uma vez ao mês, que é 30 dias depois da aplicação feita. Então, via de regra, o que eu quero que você que está aqui acompanhando por dentro do dinheiro tenha em mente? Os benefícios que a poupança oferece existem em outros investimentos. E os pontos negativos fazem com que você não deva deixar o seu dinheiro nela. Então, se você que está acompanhando aqui ainda tem dinheiro na poupança, saiba que você precisa se movimentar porque realmente tem alternativas melhores.